Papo Mineiro, hoje numa prosa de boas práticas para o ambiente, com o advogado Rodolfo Mares, especializado em direito ambiental. O mais importante é sua veia empreendedora, porque ele é o fundador da Óleo Verde Resíduos e do projeto Doi Óleo. Experiência nas áreas de gestão ambiental, economia circular e do famoso ESG. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Hernani. Obrigado pela oportunidade aí de estar aqui falando um pouco sobre o que eu amo aí, que é sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre o tema hoje. E é muito importante, a gente está aí na bica do 2030, né? Das ODS, Exato. dos ODS da ONU. Exato. E o seu papel aí é muito importante, é isso aí, porque é uma boa prática muito importante. Né? Então a palavra é sua. Vamos lá. Falar um pouquinho da história, né? O que surgiu a Óleo Verde, você falou um pouco da formação, né? Então, eu formei em Direito, me especializei em Direito Ambiental. Desde a época da faculdade, eu já trabalhava com Direito Ambiental. Trabalhei no órgão ambiental, lá no IEF, né? Instituto Estadual de Florestas. Depois esses órgãos se juntaram lá, né? FEAM, Secretaria de Meio Ambiente. E aí, quando eu formei, eu ainda estava no órgão ambiental, depois eu entrei numa consultoria de licenciamento ambiental, depois eu fui trabalhar com auditorias ambientais. Até hoje eu faço essas auditorias, essas consultorias. Auditorias de requisito legal, até hoje eu faço esse trabalho de consultoria também. Numa dessas auditorias com clientes, eu comecei a verificar que alguns clientes tinham problema com o destino do resíduo, principalmente do óleo de cozinha usado. Então, o meu trabalho é basicamente, até hoje também, auditar as empresas, verificar. A empresa me contrata para ir lá verificar se ela atende ou não a legislação de resíduos, emissões atmosféricas, efluentes, licenciamento ambiental. E nessa, olhando a parte de resíduo, que é a parte que eu sempre gostei muito, sempre tive muito apreço ao tema resíduos, eu verifiquei que as empresas tinham problema para descartar o óleo de cozinha. E aí surgiu a ideia. Vamos trabalhar e vamos fundar uma empresa aí de reciclagem de óleo de cozinha. Então veio a ideia da Óleo Verde. A Óleo Verde ela faz então a coleta e reciclagem desse óleo de cozinha. Hoje é um tema que a gente trata ele como economia circular também, né? Ou seja, esse resíduo, essa matéria, esse produto que ia ser descartado por alguém, vira matéria-prima para a produção de biocombustível. Então, isso é a economia circular, né? Então, com isso, a gente tem a geração de emprego, eu tenho um fluxo da economia da circularidade, ou seja, esse produto ele volta para a cadeia novamente, né? Essa é uma das formas de conceituar também a economia circular, né? Esse efeito circular aí. E aí, nessa ideia de fundar, lá em 2013, eu iniciei a empresa, começamos devagarzinho ali, e eu fazendo as consultorias paralelo. Depois eu me dediquei só à empresa, e a empresa foi crescendo também e tal. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, um trabalho que exige um controle muito grande, porque envolve a logística. Então, o resíduo ele tem a questão da logística. A logística é o gargalo para vários negócios, né? E para o resíduo, principalmente. Hoje a gente percebe que as cooperativas elas têm muito problema com a logística também, né? Hoje é um gargalo, é um custo muito alto. Então a gente percebeu isso como um ponto fraco lá nosso,
inicialmente, peraí, nós temos que aprender a fazer logística, e fomos aprendendo a fazer logística, né? Como é que eu faço? Eu passo por um bairro, coleto o óleo ali, e o nosso foco, principalmente, a Óleo Verde, então, ela veio focando principalmente em bares e restaurantes. Depois a gente foi ampliando isso também. Então, o nosso foco até hoje, maior, é de bares e restaurantes, que tem um volume maior desse resíduo. Através das fritadeiras, né, da cozinha industrial, a gente tem a geração de um volume maior. Aliado a isso, a gente tem também condomínios, supermercados, escolas, lanchonete das escolas, hotéis, motéis, vários outros estabelecimentos comerciais que, de alguma forma, na cozinha dele, ele possa gerar esse óleo, essa gordura. Quando eu falo óleo e gordura. Óleos e gorduras usados, animal e vegetal. Isso tudo pode ser utilizado como matéria-prima para a produção do biodiesel, que é a principal matéria-prima que a gente hoje vende esse resíduo. Então, o nosso óleo ele vai para a indústria do biodiesel, que hoje está em voga por conta de, recentemente, acho que ontem foi sancionada a lei federal aí do combustível do futuro. O governo federal está apoiando aí, tem projetos envolvendo aí a produção de biocombustíveis. O caso do etanol e o caso do biodiesel também. E tem vários projetos aí com produção também do bioquerosene, né, o SAF, que a gente chama, que é o querosene da aviação civil, que também pode ser produzido do óleo de cozinha usado. Tá? Então, hoje já tem uma proposta muito grande aí de investimento no Brasil para despontar como um líder mundial aí na produção de biocombustíveis e nessa corrida aí da descarbonização, né, dessa luta contra a mudança climática aí. O Brasil tem um papel fundamental nisso, tanto no nosso sequestro de carbono através das nossas florestas da área verde, quanto da diminuição de emissão de carbono através do consumo de biocombustíveis ao invés de combustíveis fósseis, né? Que é o caso aí do combustível à base de petróleo. Então, assim, esse é o nosso, hoje é o nosso cliente hoje principal é o biodiesel. Qual que é o trabalho que a gente faz ali nessa coleta, né? A gente vai até o cliente, faz essa coleta dessas bombonas, a gente chama de bombonas, né? Baldes, bombonas, são os recipientes que são armazenados, esses resíduos. Esses resíduos são levados lá para a empresa, a gente faz uma filtragem desse óleo lá, ele passa por peneiras de separação, aí sobe uma borra desse óleo, um resíduo sólido, né? E esse resíduo sólido ele é enviado para compostagem. Nada é descartado no meio ambiente, tá? Ele vai para compostagem e a água que sai desse tratamento, ela volta para um tratamento para recirculação. A gente faz um reuso dessa água, tá? Então nada se perde ali desse processo. O óleo de cozinha, depois de tratado, ele tem que sair da empresa com 1 ou 2% de umidade e impureza, que é a sujeira que vai nele, para que ele possa chegar na usina lá e ser produzido biodiesel lá. Hoje a gente tem, em média, alguns veículos rodando e a gente faz rotas por regiões, toda a região metropolitana de BH. Então a gente atende shoppings, região Centro-Sul, ele está na Centro-Sul, ele atende no Centro-Sul. O outro está na Pampulha, o outro está em Nova Lima, o outro está em Confins. A gente vai dividindo por regiões para que a gente consiga atender. E a gente atende também pessoas físicas, sabe assim, residências, condomínios. A gente vai lá, faz a coleta desse óleo e pequenas quantidades também. Acima de 10 litros a gente já consegue coletar. Então, quando a pessoa tem 2, 3 litros, a gente fala, comunica com o condomínio, aí, com os condôminos, se tiver 10 litros, a gente consegue passar aí para poder buscar, para justificar a logística. E aí a gente coleta isso, compra esse óleo do cliente, ou a gente troca por produtos de limpeza, ou sabão ecológico, que a gente apoia uma ONG também, que ela nos devolve o sabão
pronto, sabão ecológico. Então a gente acaba fazendo dessa forma, sabe? Essa permuta com alguns clientes. O cliente pode escolher aquilo que ele quer, entendeu? Muito bom, excelente. E vamos voltar um pouquinho. Qual foi a sua observação sobre esse processo, né? Que você viu aí numa uma oportunidade de gerar renda, inclusive para os reciclados, né? O gerador, né? O É, gerador do resíduo. A gente, na verdade, a gente percebeu que esse resíduo, participando do processo assim de avaliação da conformidade legal dessas empresas, a gente começou também comecei a acompanhar também o valor desse resíduo no mercado, né? Porque o plástico, o papelão vale muito pouco, sim, né? O papelão muito menos. O preço do resíduo vem caindo muito no mercado e hoje é uma queixa das cooperativas de todo o mercado da reciclagem. Mas o óleo de cozinha me chamou a atenção, porque ele tinha um valor agregado a ele, assim como alguns outros, o eletrônico também, e alguns outros resíduos também. E aí me chamou a atenção. Falei, peraí, nós temos um volume muito grande de óleo no município, sendo gerado, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Está aí um ponto para a gente poder empreender e gerar negócio com isso. Então foi nessa ideia de perceber que tinha gente que estava descartando esse resíduo e tinha gente que não conseguia uma empresa para poder buscar esse resíduo. Foi nessa que a gente ótimo. falou, tá, tem esse nicho aqui. Você achou um nicho e de repente começou a perceber que também tinha várias outras oportunidades, né? Porque a logística é muito importante, né? Sim, Muito importante. Né? sim. Você está com quantas unidades aí de você fazer essa filtragem? Hoje a nossa única sede fica em Contagem, divisa com BH, ali no bairro Vila Paris, atrás da Arena MRV ali, bem perto Sim, do Camargos ali. E a gente tem uma capacidade instalada para armazenar, ao mesmo tempo, 60 mil litros. Então, de uma vez, eu consigo armazenar 60 mil litros desse resíduo. Mas a gente dá o fluxo de saída. Então, a gente recebe esse resíduo, coleta, recicla ele, libera ele para o biodiesel, já chega um resíduo novo, e a gente fica dando esse fluxo de saída ali. certo. Planos para crescer? Sim, claro. A gente tem algumas ideias aí de expandir para outros locais, locais estratégicos, tá? Mas por enquanto a nossa sede ela ainda comporta uma quantidade maior ali de armazenamento também, sabe? A gente está ali, depende muito da questão operacional. Então a gente ainda tem espaço para poder crescer internamente ali. Eu acho que nesse ramo de atividade o crescimento ele envolve mais a logística do que qualquer outra coisa. Né? A gente falei sobre logística, você comentou aí, realmente, de fato, a gestão de resíduos, ela nada mais é do que principalmente logística. Não tem dúvida esse aspecto. E aí, como é que foi realmente aproximar dessas cooperativas de catadores que pegava lá o plástico, pegava lá o papelão, o papel, e de repente vai introduzir um novo produto que é líquido, né? Sim, Como é que sim. foi ganhar esse nicho? Com as cooperativas, na verdade, a gente trabalha com duas cooperativas, temos uma parceria com elas. A cooperativa ela tem uma certa dificuldade nisso, assim, sabe? Porque ela está acostumada com os outros resíduos. Então, ela tem uma certa dificuldade nesse armazenamento, porque o ponto principal aí é o armazenamento, seja em temporário, sabe assim, seja temporário ali, ou a logística disso também, sabe? Então, Certo, como você falou, é um resíduo líquido. Ele pode contaminar o papel ou outros resíduos. Então, ele tem que ter um armazenamento bem organizado ali.
está muito bem fechado esse trabalho, sabe? E um outro ponto, as cooperativas elas ainda carecem de estruturação, sabe assim, de Certo. profissionalização. Algumas já estão e entenderam isso também. A cooperativa ela tem que ser tratada como empresa, ela tem que se tratar internamente entre os cooperados, a organização dela, né? E ela tem que ser considerada também, as pessoas têm que vê-la como uma empresa, Sim. para que ela gere lucro. Então, assim, hoje é um gargalo também do setor, né? Desse setor é isso, assim, também, porque são vários pontos. Preço de mão de obra barata, que também a gente enfrenta também com a reciclagem do óleo de cozinha. O preço de mão de obra estava caindo aí, começou a subir levemente, ainda estamos enfrentando alguns problemas, a margem de lucro é muito pequena, o custo é muito alto, o custo de compra desse resíduo e o custo operacional desse resíduo, né? No caso nosso, a gente paga pelo resíduo. Hoje a gente dá o brinde ou a gente paga por ele. Então, a gente não coleta, a gente não recebe para poder coletar ele. Ao contrário de outros resíduos, que as pessoas recebem para coletar esse resíduo. Né? O orgânico, o plástico, o papelão, muitas vezes, o perigoso, o resíduo de saúde, né? As lâmpadas, pneu. Então, às vezes a empresa recebe para poder ir lá coletar. Sabe? Então a gente paga para ir lá coletar, então a nossa margem é pequena. E as cooperativas também enfrentam o mesmo problema, com custo alto de operação e o lucro, às vezes, muitas vezes, baixo. Então é reduzir o máximo o custo de operação, para que a roda continue girando. Perfeito. Né? Mas está gerando uma renda para eles. Sim, com certeza. Está gerando uma renda para eles, isso que precisa. Claro. 2025 é o ano já proposto, o ano das cooperativas, do Claro. cooperativismo, Sim, e que é muito importante. Né? claro. É um terceiro setor hoje que cresce, né, em todos os segmentos econômicos. Sim, Né? sim. Como é que você vê isso? Eu vejo, assim, primeira coisa é que é, eu vejo que a necessidade de investimento, vejo grandes perspectivas, sim, vejo a necessidade de organização do governo federal e os estados e municípios regulamentarem melhor a ação dos cooperados e formas de conceder subsídios e incentivos para eles, sabe? E para outras empresas também, e para quem trabalha com resíduo em geral, porque faz um trabalho de interesse social, né? Ou podemos estar de chamar de utilidade pública, entre aspas, né? Ou seja, a gente está fazendo um trabalho que é muito importante para a sociedade e que deve ter benefício para que consiga sobreviver, né? Para que consiga ser Perfeito. competitivo no mercado. O que a gente vê com outros negócios, com outros ramos de atividade. Então, o agronegócio, por exemplo, no agronegócio, ele tem muito incentivo para exportação, de créditos bancários, e aí ele consegue gerar muito capital e gerar muita renda também com base nisso, com base nesses incentivos. E o que a gente precisa também disso é no negócio da reciclagem como um todo. As cooperativas, as empresas que coletam, as empresas que reciclam, toda a cadeia da economia circular ali precisa de incentivo para poder ser potencializada. E aí a gente vai aumentar o nível de reciclagem, o índice de reciclagem no Brasil, porque hoje ainda é muito baixo. As latinhas são 90%, 97%, 98%. Acho que o último dado que tinha, mais ou menos isso. O óleo já é muito baixo. Esse dado do óleo, ele é da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias da indústria vegetal, né, dos óleos vegetais. Ela tem um dado lá que, se eu não me engano, é aproximado, é por entrevista, que como se fosse assim, 2 a cada 3 brasileiros descartam esse óleo de forma inadequada, ou menos. 2 a cada 3.
Então, 2/3 dos brasileiros descartam esse óleo de forma inadequada. Se eu levo esse indicador para um percentual de consumo de pessoa física, no supermercado a gente tem um consumo lá, isso é alarmante. É um índice alarmante de índice de reciclagem no Brasil. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande para crescimento. O mercado é muito grande para crescimento, mas a gente precisa de incentivo. E é rápido, é urgente, é necessário, né? Só fazendo um adendo aqui. 1 litro de óleo, de acordo com dados da Copasa, da Sabesp em São Paulo, da Copasa aqui em Minas, 1 litro de óleo contamina aproximadamente 25 mil litros de água. Então Que isso? Que isso? é um dado muito crítico, assim. Então, se eu tenho milhões de litros de óleo descartados por ano no Brasil de forma inadequada, quanto que eu tenho de contaminação de água? Só Muito para a bom gente isso. entender isso. Não só aquilo que vai para o rio, que é descartado direto para o rio, quanto aquilo que as concessionárias têm de custo para tratar esse óleo e depois ainda para poder fazer manutenções da rede, porque esse óleo depois vira uma espécie de concreto, um sabão dentro da rede da tubulação da cooperativa, da concessionária de tratamento. Muito bom. E vocês começaram em Minas Gerais, mas já foram para outros estados? Já foram para fora do país? Não, a gente está no estado de Minas, toda a região metropolitana de BH, com algumas outras cidades no entorno também que estão fora da região metropolitana, e a gente tem alguns parceiros em outros estados. Em São Paulo, um parceiro em Juiz de Fora, um parceiro em Montes Claros, um parceiro do Rio Grande do Sul, no Rio. Então, a gente tem parceiros nesses lugares, onde quando surge uma demanda nesse lugar, esse parceiro atende lá, por conta da logística de atendimento. Então, Claro. muitas pessoas nos procuram porque acham na internet, eu estou precisando de uma coleta aqui em São Paulo e tal, então eu vou te pedir aqui para você procurar o fulano de tal, ele vai te É, atender aí. E isso sobre a mesmo. questão de internacionalização, né? Existe uma proposta de venda dessa matéria-prima para fora. A gente ainda está avaliando para exportar esse óleo de cozinha como matéria-prima para a produção do biodiesel para a Europa e para os Estados Unidos. Ainda estamos em trâmite, estamos conversando, porque também tem que ser algo vantajoso e voltamos num outro ponto, logística. Né? A gente levar até o porto, do porto esse óleo sair em containers, em bolsões, em containers, que vai tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Muito bom, ótimo. Então já tem esse plano também, né? É. Hoje vocês poderiam crescer quanto dentro desse mercado? Não tem uma perspectiva de limite, assim, porque hoje tem muito óleo descartado. Não tem limite. Assim, quanto que a empresa pode crescer? Eu nem sei te mensurar isso, porque assim, tem um mercado muito grande ainda. Tem um mercado informal? Tem um mercado informal. Tem bilhões de litros sendo descartados. Então, assim, dá para poder crescer para 1 milhão de litros? Dá, com certeza. Com certeza. Sabe, assim, hoje esse mercado ainda tem uma certa dificuldade, o mercado legalizado, licenciado, porque hoje a gente enfrenta uma concorrência desleal, que são os clandestinos. Os clandestinos, eles passam, coletam óleo e, por incrível que pareça, roubam o óleo. Roubam o óleo, passam na cozinha industrial, roubam o óleo e levam embora. Então, assim, e hoje a gente enfrenta esse problema também. Por Também, falta de claro. fiscalização e às vezes de regulamentação de municípios, a gente enfrenta esse problema. E esse é um gargalo de problema com o crescimento. Os pequenos que são clandestinos, que descartam esse óleo, que às vezes volta esse óleo para ser vendido na feira hippie. Tem casos assim de o cara pegar um óleo de cozinha, roubar o óleo de cozinha e levar para a feira hippie para vender lá como azeite de dendê ou com alguma outra coisa. Existem casos desses.
Então, esses clandestinos hoje, eles também são um entrave no nosso crescimento também, de certa forma, sabe? Em alguma instância, existe ali como uma das ameaças ali na matriz SWOT. Ótimo. Isso é muito bom. E o homem Rodolfo? Satisfeito? Muito. Eu acho que a sustentabilidade, a reciclagem, para mim, é um propósito de vida. Né? Não adiantaria trabalhar num banco, por exemplo, e no final do dia eu terminar e falar assim, eu fiz a diferença para o mundo da forma que eu esperava, por exemplo, num banco ou num outro trabalho. Não, para mim não. Tá? Para mim, na minha perspectiva. Para outra pessoa sim, mas para mim não. Então, satisfeito, estamos no propósito, seguimos no propósito firme. Ótimo, muito bom isso, né? A gente tem que ter isso, né? Porque você está ajudando muitas pessoas com uma empresa, né? Com uma logística, e isso é muito interessante, né? Bastante interessante isso, né? E o que você vê para frente aí? Isso vai crescer? Vai crescer, está crescendo, com essa mudança aí da legislação da combustível do futuro, toda essa questão aí, eu acho que a gente tem perspectiva de crescimento sim. Vamos crescer, precisamos correr para poder atender aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que você falou no início lá, né, os ODS, 2030 está batendo na porta, nós estamos chegando em 2025 já aí, 5 anos passa muito rápido, né? 5 anos foi o início da pandemia, né? Então foi logo ali, passou muito rápido. Nós temos 5 anos para atingir os objetivos propostos lá pelos países, pela ONU lá, e aí a gente está correndo atrás aqui, de alguma forma contribuindo com isso e trazendo propostas e projetos para isso. Um deles é o projeto do Ióleo, que é essa ideia de criar ecopontos em organizações sociais, em ONGs, que elas servem de pontos de arrecadação desse óleo de cozinha usado, e elas recebem uma contraprestação em dinheiro para auxiliar naquela organização social ali, produzir um impacto social junto com o impacto ambiental. Então a ideia do projeto do Ióleo é isso. A gente já tem várias ONGs cadastradas aqui com a gente, a PAI, Sistema Divina Providência, Mano Down, Lar Teresa de Jesus, o Circuito Inclusão, várias ONGs aí, Amor Pets. Então tem várias ONGs em vários segmentos aí participando com a gente, e eles arrecadam esse óleo de cozinha usado e a gente paga para eles por esse óleo, e eles servem como ponto de coleta e a gente gera renda para eles. Isso entra como uma pauta do ESG também, no quesito ambiental, da reciclagem do óleo, no quesito social, gerando renda para essas organizações sociais, e no quesito governança, dando publicidade para essas informações e gerando rastreabilidade dessas informações, ou seja, segurança dessa informação para que dê credibilidade desse projeto. Ótimo, muito bem. Nosso tempo está terminando, sei que você é muito ocupado. E queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens também que queiram fazer esse empreendedorismo, buscar aí um nicho também que ajude a população, aos demais seres humanos. Legal. Bom, o primeiro ponto é estudar o mercado, avalie aquele mercado que tá empreendendo, entrando, olhando muito, muito a fundo os custos operacionais, isso faça com que o mercado separe as empresas ali, isso é essencial. Então, na hora que for entrar no mercado, não se aventure antes de checar muito a fundo os custos, tá? E assim, avalie as parcerias, feche parcerias, traga credibilidade para essas parcerias também, para esses projetos, porque é possível, nós temos um mercado muito grande para ser explorado, e além disso, anterior a isso, nós temos uma missão que é reduzir o impacto ambiental no planeta. Muito bom. Obrigado, viu, Rodolfo?
Foi muito Eu bom, que agradeço. porque como é que as pessoas podem encontrar a Óleo Verde para iniciar um trabalho de mais produtos? Com certeza. Né? A gente tem um site que é o www.oleoverderesiduos.com.br. Tem o Instagram lá, @oleoverde. Tem o Instagram, @doióleo. Lá tem o nosso contato também, via WhatsApp. Ótimo. E aí pode procurar a gente. A gente chamou no WhatsApp ali, a gente retorna. Estamos abertos a fazer fechar diversas parcerias. Entre em contato com a gente conversa. E numa próxima, te agradecer também pela oportunidade aqui. E numa próxima oportunidade a gente fala mais a fundo sobre sustentabilidade, sobre ESG e aonde que esses projetos se conectam. Ótimo. Muito Muito obrigado obrigado. e um grande abraço. Abração. Com Deus. Tchau. Adeus. Então, nós vimos aí, né, um trabalho muito interessante, um trabalho que atinge a população, que ajuda, está aí dentro, né, dessa sustentabilidade tão falada e tão mencionada. E é bom você pensar também em outras coisas que possam ser feitas, encontradas de uma solução que possa ajudar toda a humanidade. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.